SARS-CoV-2 é o vírus e a COVID-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2. Vejam que interessante esse gráfico. Esse gráfico é, então, de fevereiro de 2020. Em azul, eu estou tentando pegar uma canetinha aqui, ver se eu consigo uma caneta aqui para mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar alguma coisa com a minha ponteira? Sim, professor, estamos vendo. Então, vejam que aqui em janeiro, né, de 2020, tem aqui próximo de um caso, e todos esses casos em azul, que vão até o dia 3 de fevereiro de 2020, foram casos ascendentes, o número crescente de casos, que começou na China. E em vermelho, né, um marrom, vocês veem umas pequenas linhas em marrom, que são casos que aconteceram fora da China. Isso era em fevereiro, no início de fevereiro de 2020. Então, vamos lá para frente e vamos ver como que era em fevereiro, já por final de fevereiro de 2020, no mundo. Os países que estão em azul, que vocês estão vendo, foram os países que já haviam reportado pelo menos um caso de Covid-19. Esse é um mapa atual, né, do mundo, onde nós temos quase 40 milhões de casos confirmados de Covid no mundo, incluindo mais de 1 milhão e 100 mortes. Então, esse é o mapa de ontem, os países em azul escuro, como o Brasil, Estados Unidos, Rússia e a Índia, são os países de maior incidência de casos e, correspondentemente, também o maior número de mortes. Então, houve uma disseminação, hoje é uma doença, é uma chamada pandemia, porque ela ocorre em todos os países do mundo. Então, essa é também o número de todos os casos globais, né, no mundo todo, quase 40 milhões, 330 mil casos reportados a cada 24 horas no mundo, um dado de morte cumulativo de mais de 1 milhão e mais de 4.500 mortes nas últimas 24 horas. Essa tabela mostra os principais países com o maior número de casos. Então, nós temos os Estados Unidos, com o maior número de casos e maior número de mortes, com mais de 8 milhões, seguido pela Índia, 7 milhões e meio, né, também a correspondente aqui a 114 mil mortes, e aí temos o Brasil, com mais de 5 milhões de casos, né. Nas últimas 24 horas, no Brasil, foram reportadas 24 mil casos, e nós temos aí mais de 150 mil mortes causadas. Em seguida, vem os outros países, né? A Rússia, Argentina, Colômbia, Espanha, e assim por diante. Eu coloquei um panorama dos principais países. E esse quadro é muito interessante, porque a gente pode observar a mudança que ocorreu na frequência de casos no mundo. Então, vejam os dados de ontem à noite, né, reportados pela Organização Mundial de Saúde. Aqui embaixo, bem assim, um rosa forte, né, é o oeste do Pacífico, onde está a China, Vietnã, Singapura. Veja como poucos casos eles representam hoje no panorama mundial. A Europa é esse em verde aqui. Então, a Europa começou a ter um número grande de casos, diminuiu e agora está na sua segunda onda, né, com mais de 8 milhões de casos confirmados. E aqui o sudoeste asiático, que sobe aqui, com mais de 8 milhões também, e finalmente nós, as Américas, que estamos hoje liderando o número de casos no mundo, com mais de 18 milhões de casos. Então, nós saímos daquele primeiro gráfico, onde os casos estavam apenas restritos no
na China, né, com pouquíssimos casos fora da China, mostrando para uma China hoje praticamente sem casos, sem a ocorrência de muito poucos casos, para que as Américas representem, então, o nosso principal continente em número de casos e de mortalidade. Então, vamos falar um pouco da epidemiologia do Brasil. Então, passamos uma visão geral do mundo, como está, e vamos ver o Brasil. Então, isso aqui também, esses dados são de ontem, né, recortados. Então, hoje nós temos no Brasil mais de 5 milhões de casos, uma incidência de 2.498 casos por 100 mil habitantes, 15 mil casos novos, óbitos, nós estamos chegando bem próximo de 160 mil casos, com uma letalidade é o óbito por Covid, né, de 2,9% e uma mortalidade por 100 mil habitantes de 73%. Bom, esse também são dados do Brasil, e a gente pode observar que os primeiros casos foi aqui no comecinho de março, né, houve uma ascensão grande, né, mas ainda a gente está diminuindo um pouco, mas ainda não tivemos uma queda muito importante dos casos de notificação, ainda da notificação. Nós estamos em queda, como tivemos um pico maior e começamos a decair. E veja que os principais estados do Brasil com maior número de casos é São Paulo, né, que teve essa ascensão aqui grande, com mais de 1 milhão, aqui 1.600.000 casos, são casos acumulados, seguidos, então, de Minas Gerais, mas a distância é muito grande, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e outros estados. Mas todos os estados do Brasil têm casos de Covid. E esses são os óbitos também no Brasil até o dia 13/10. Vejam que a curva de óbitos, ela sobe, faz uma curva grande, né, um ápice no período aqui entre o mês final de abril, ela começa a abrir e começa a cair aqui já em outubro. Então, nós estamos fazendo aqui uma curva descendente já do número de casos, de óbitos no Brasil aqui. Então, essa seria o Brasil pintado, né? Aqui em verde, os casos de Covid, praticamente pintados, pinta o Brasil inteiro, e aqui em roxo, os casos de morte, que corresponde, obviamente, aonde existe maior número de casos, né, existe um maior número de óbitos. Vejam São Paulo, que interessante. São Paulo, ele tem mais casos, né? São Paulo começou, e ele tem mais casos desde o dia zero, desde o dia 200, o caso 200, tinha 200 casos no dia 0 aqui, ele vai para 1 milhão, 2 milhões aqui, e nós estamos chegando aqui a uma quantidade de 8 milhões de casos no estado, aliás, aqui no Brasil, que é esse primeiro caso. Vejam os Estados Unidos, na ocasião, né, 5 milhões, hoje isso ultrapassou, esse caso aqui ultrapassou, os Estados Unidos ultrapassa o Brasil, e eu queria mostrar São Paulo, que é em preto. São Paulo tem mais casos do que a Itália. Tá? A Itália, essa linha em azul, São Paulo, então, teve mais casos do que a Itália. Então, a epidemia em São Paulo é muito grande, né? Tem sido muito grande. Vejam esses municípios que estão em marrom, significa que tiveram mais de 150 casos. Esses que estão mais claros, menos de 50, e raros municípios, então, alguns deles, com menos de 10 casos. Mas São Paulo, o estado, então, está bem pintado. Então, nós temos 645 municípios que reportaram casos, praticamente o estado de São Paulo inteiro teve casos de Covid.
E aqui são os casos novos por dia, né? Esse aqui, as datas. E aqui também os casos novos, os casos por dia de óbitos. Então, os óbitos, na bem da verdade, eles caminham junto com a incidência. Quanto mais casos nós temos, mais óbitos nós também temos. Então, dá para se notar claramente que há uma diminuição do número de casos do começo da epidemia, né, de 1 de março até outubro, e também uma diminuição importante do número de óbitos esse mês de outubro. A epidemia realmente ela está arrefecendo no estado de São Paulo e também em outros estados do Brasil. Nós entramos aqui em Campinas, o que nós chamamos da fase verde. Então, vamos falar um pouquinho de Campinas. Campinas é o boletim epidemiológico, que eu vou mostrar os dados, é do dia 9 de outubro desse mês, quando haviam sido notificados quase 34 mil casos de Covid distribuídos nos diferentes distritos da saúde da cidade de Campinas. Essa é uma tabela comparando, então, os casos do Brasil, os casos do estado de São Paulo, né, e do município de São Paulo e os casos de Campinas. Então, Campinas teve muito menos casos do que o município de São Paulo, muito menos óbitos, e a letalidade nossa, ela está dentro, mais ou menos, do que se encontra reportado no Brasil, no estado de São Paulo e no município. 3,7% de mortalidade, ou seja, de 100 pessoas que adoecem de Covid, 3,7 delas morreram da doença. É diferente da mortalidade por 100 mil habitantes, né? Isso significa que em 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, 100 pessoas morreram de Covid em Campinas. E esses dados do Brasil, por serem menores do que São Paulo e Campinas, pode ter havido falha de notificação. Campinas é uma das cidades com um dos melhores sistemas de vigilância epidemiológica do Brasil, tanto, inclusive, em relação ao município de São Paulo. Tem um sistema de vigilância muito bem estruturado, a cidade de Campinas. Por isso, muitas vezes, a gente reporta, primeiramente, os casos em Campinas, reporta efeitos colaterais, porque a vigilância epidemiológica é bastante organizada. Esse eu achei um quadro interessante de mostrar, que é o número de casos que a gente chama SRAG. SRAG significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, em residentes de Campinas por semana epidemiológica, né? Desde 2013, né, até 2020. Então, aqui é um outro número. Vejam que aqui essa semana epidemiológica, esse em vermelho aqui, são as síndromes epidemiológicas, são as síndromes respiratórias aguda grave causadas por Covid. Então, vejo que no ano de 2020, como ela aparece como sendo o coronavírus o principal agente etiológico de síndrome respiratória aguda grave, né? Em preto, são síndromes respiratórias que não conseguiram ser diagnosticadas, tá? Não houve possibilidade de ser diagnosticadas. Existe aqui em roxo, em algumas barras, isso seriam causadas por outros vírus, e essa cinza em investigação. Mas é claro que, realmente, durante esse período, após o Covid, todas as síndromes respiratórias aguda grave foram, majoritariamente, causadas por coronavírus
SARS-CoV-2. A mesma forma, nós mostramos a ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Então, em Abóbora, são a ocupação de leito de UTI, né? Em azul, nós temos os leitos de UTI COVID do município, em Abóbora, privado, e em cinza, estadual. Estadual seria o do nosso hospital, do HC daqui e do CAISM, daqui daqui da Unicamp. Então, vocês vejam que houve uma grande ocupação de leitos de UTI, chegamos até a 100% de ocupação na UTI municipal, né, que é o Hospital Mário Gatti, a rede Mário Gatti, e hoje nós diminuímos bastante essa ocupação, chegando aqui até meados de outubro, desculpe, quase com uma ocupação de metade desses leitos. Então, mostrando realmente que essa epidemia ela está diminuindo em Campinas. Então, vamos passar um pouco para falar um pouco da síndrome, da doença, né? Então, como é que se dá a transmissão desse novo coronavírus? Então, o que a gente tem hoje, baseado no conhecimento atual, nós temos o coronavírus que causa a síndrome respiratória do meio do Eastern, né, do Middle Eastern. Nós temos a síndrome respiratória aguda grave, que foi descrita em 2003 e que desapareceu, a gente não tem mais tido relato de casos de SARS, de MERS, que é do Oriente, a gente tem ainda, ela foi diagnosticada, então, os primeiros casos em 2012, e ainda são relatados casos de MERS até o momento. Esse novo coronavírus, então, ele é o nosso SARS-CoV-2, e todos os coronavírus, todos eles são transmitidos pessoa a pessoa por um período de incubação que varia de 4 a 7 dias, tem que haver um contato próximo de até 2 metros, o vírus ele é carregado através da gotícula de saliva, que é produzida durante a tosse ou de secreções respiratórias, por tosse ou espirro, contaminando a boca e o nariz, então, da pessoa que está ao nosso lado, e a partir, então, da boca e do nariz, esse vírus é carregado para os pulmões, né? Embora também seja possível que uma pessoa tocando superfícies ou objetos contaminados com o vírus, e em seguida tocando a boca, o nariz, os olhos, possa também haver transmissão da doença. Então, aqui ilustrando para vocês quais são os principais sintomas respiratórios, muito semelhantes a um resfriado comum, porém, a sua intensidade pode ser muito maior. Então, a febre é um sinal importante, juntamente com a tosse, e se aparecer a dificuldade para respirar, isso é um sintoma que deve ser um sintoma de agravo, onde faz com que o paciente deva procurar um recurso para ser atendido. Então, a transmissão, ela vai ocorrer dessa forma. Então, aqui, através do espirro, através do espirro, a saída de secreções respiratórias, né, altas e baixas, com saliva, a tosse, no catarro, gotículas de saliva, quando nós falamos, nós estamos constantemente jogando saliva, né? O contato próximo, como contato de mão, ou aperto de mão com uma pessoa infectada, que você tem o vírus na superfície da mão, e o contato com objetos de superfícies contaminadas. E, em seguida, é muito comum que nós colocamos a mão na boca, no nariz. Então, por esse mecanismo de transmissão é que nós recomendamos sempre a lavagem constante, a higienização das mãos
com água e sabão ou com álcool a 70. Tanto faz ser álcool gel como álcool não gel, mas ele deve ser feito várias vezes no dia durante essa fase de epidemia. Então, quais são as definições atuais, né, de caso pelo Ministério da Saúde? Então, eu vou mostrar para vocês as definições de caso. A primeira é a síndrome gripal. O que é? O que caracteriza uma síndrome gripal? É um quadro respiratório agudo, que aconteceu de forma abrupta, com pelo menos 2 desses sintomas, a febre e não aferida, mesmo que não aferir, se o paciente informar que ele tem febre ao ser medida, ela não está mostrando febre, mas se o paciente informa que teve febre, ela deve ser considerada. A presença de calafrios, dor de garganta, cefaleia, tosse e muita atenção para os distúrbios gustativos e olfativos. É muito frequente que o paciente, às vezes, não informe. Então, essas perguntas devem ser feitas de modo ativo. Você perdeu o gosto dos alimentos? O seu gosto dos alimentos está alterado? Você está sentindo o cheiro? Mudou? Diminuiu o olfato? Então, essas perguntas devem ser feitas de forma ativa. Aí nós temos a definição, então, de caso suspeito. O que é uma suspeita de caso de síndrome respiratória aguda grave, que é uma das manifestações clínicas da doença COVID-19. Então, é um indivíduo que apresenta síndrome gripal, que nós falamos nos slides anteriores. Além da síndrome gripal, ele apresenta dispneia, falta de ar, desconforto ao respirar, pode referir uma pressão no peito persistente, a saturação de oxigênio medida pelo oxímetro de ponta de dedo pode ser menor do que 90% em ar ambiente, ou até revelar uma cor azulada, uma cianose labial. As crianças podem ser notado batimento da asa do nariz ao respirar, a triagem intercostal no movimento de respiração, essa cianose, né, que é também a cor azulada dos lábios ou até da própria pele, e a desidratação. E o que é um caso comprovado de doença? Doença, lembre, COVID-19. Eu posso classificar um caso comprovado da doença por critério apenas clínico. Se o paciente tiver uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave com perda do cheiro, né, e perda do gosto, agudamente, esse é o critério clínico de caso comprovado da doença. Eu posso também fazer o chamado critério clínico epidemiológico, ou seja, eu tenho a síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave, e além disso a pessoa teve contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes de ser confirmado esse caso. Pode também ser caso comprovado por critério clínico e imagem. Então, além do critério clínico apresentado, apresenta uma alteração tomográfica do tórax. Então, nós temos, então, critério clínico, clínico epidemiológico e clínico imagem. E agora, nós temos a definição de caso confirmado por critério laboratorial, que pode ser feito por testes moleculares. Qual que é o teste molecular mais frequentemente utilizado e padronizado no momento? É um resultado positivo ou detectado do RT-PCR de suave de nasofaringe. Também pode ser feito o diagnóstico através do teste imunológico, através do sangue, onde pode ser detectados anticorpos do tipo IgG,
do tipo IgA, com ou sem IgM. E aqui são os métodos que podem ser utilizados para detecção de anticorpos, IgG, IgM ou IgA. Então, pode-se utilizar o método de ELISA, um teste rápido que é feito por imunocromatografia e por eletroquioluminescência. E ainda menos frequentemente utilizado é a pesquisa do antígeno viral no soro. O que é um contato próximo para fins operacionais? Ou seja, é muito comum uma pessoa vir e dizer, olha, eu tive contato com uma pessoa com Covid. Aí, o que nós vamos perguntar para essa pessoa? Bom, o seu contato foi, você esteve a 2 metros do paciente com suspeita? Sim ou não? Esse tempo de contato foi de 15 minutos ou mais? Sim ou não? Você estava dentro da mesma sala, ou no atendimento, ou no meio de transporte, ou no avião, e você usava equipamento de proteção individual? Sim ou não? Se a resposta foi não. Espera um pouquinho, só que o negócio está andando aqui. Se a resposta foi não, sim, eu estive um contato próximo do paciente, a menos de 2 metros, por mais de 15 minutos, numa mesma sala fechada, o período foi prolongado e eu não estava de máscara. Então, aqui, esse contato é um contato de risco de transmissão. Da mesma forma que o paciente morar, cuidar ou compartilhar a sala de assistência, ou morar na mesma casa, ou ter contato direto com fluidos corporais, né, e não estiver em uso de EPI. O EPI, ele é sempre recomendado, que é o uso de máscaras, principalmente, e a depender do que for feito de procedimento, vai ser usado o avental, luvas e o visor protetor de proteção facial. Então, a gente falou sobre os sintomas, sobre os critérios diagnósticos, e qual é a frequência desses sintomas e sinais nesses pacientes? Então, o que será que eles apresentam mais? Bem, esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos que mostraram a síndrome, né, da doença, e viram que 98% dos pacientes, eles apresentavam febre, que 76% tosse, e aí os sinais e sintomas iam diminuindo. A dispneia, em metade dos casos, mialgia ou fadiga muscular, 44%, escarro, 28%, e após começa a decrescer a porcentagem, então tem menos dor de cabeça, hemoptise e diarreia. Então, esses são os principais sinais e sintomas e sua frequência. Aí, como é a linha do tempo em relação a pacientes que vão desenvolver a síndrome respiratória aguda grave? Aqui começou o dia 0 dos sintomas, né? Tosse, mal-estar, e aí ele não fica direto doente para ir para o hospital. A admissão hospitalar vai ocorrer aqui, entre o 6º e o 7º dia. A falta de ar costuma acontecer por volta do 8º. E a SRAG, ou a síndrome respiratória aguda grave, ela vai acontecer em torno do 9º dia, e lá por volta do 10º dia é quando o paciente pode ou não ir para o UTI. Então, veja, entre o início dos sintomas, existe um delta de tempo ele pode sarar aqui nesse período, ou ele pode ser hospitalizado. Então, um paciente que venha ser atendido no início dos seus sintomas, ele tem que ser alertado que esses sintomas podem se agravar durante a doença, ou esse paciente pode estar curado após o 10º dia, após o início dos sintomas. Essa é a mesma que eu acabei de falar para vocês, né? São os casos de doença. Vejo que 7 dias é a média de tempo para ser admitido, 8 dias é a média de tempo para dispneia,
10 a 5 dias é a média para o estresse respiratório agudo, né? E também aqui para entrar na UTI. Aqui tem quantas pessoas, em geral, de 100 pessoas, aqui no caso eram 41 casos nesse estudo, né, foram para a UTI 16. Mas isso é muito variável, tá? Depende da idade, do gênero, depende da raça e depende das condições que o paciente pode apresentar. Então, o paciente jovem e rígido, em geral, não evolui, quase que 100% dos casos evoluem bem, diferente da gravidade de pacientes com mais de 60 anos, diabéticos, obesos, cuja chance de ter um quadro respiratório grave e ser atendido na UTI é muito maior. Então, quais são as síndromes clínicas? Então, aqui nós temos a doença não complicada, que é o paciente que apresenta infecção do trato respiratório superior, sem complicação. Os sintomas são inespecíficos, esse é a maioria, felizmente, a maioria dos pacientes apresentam esse quadro. Não tem dispneia, tosse ou desidratação. Então, essa é a doença com sintomas clínicos não complicada. Fora esses, nós temos um grupo de pacientes que são assintomáticos, que não apresentam a doença e apresentam a detecção de vírus na nasofaringe. Aí nós temos uma outra grupo de pacientes que é a pneumonia grave, né, que pode ser o adolescente ou o adulto, que além das infecções, da infecção e do quadro respiratório, ele também apresenta dispneia, com mais de 30 incursões respiratórias por minuto e uma saturação de oxigênio menor do que 90% em ar ambiente. E a criança, que eu comentei anteriormente, ela pode ter dificuldade também para respirar, cianose, taquipneia, pode se negar negar a amamentação ou a água, perda de consciência ou convulsões, e ainda uma saturação de oxigênio menor que 90%. E os adultos, então, nós podemos ter essa síndrome respiratória aguda grave, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre ela, e evoluir nos casos, em uma porcentagem menor de casos, mas casos muito graves, de sepse e choque séptico. Então, vamos ver um pouco sobre as imagens que eu falei, tanto dessa síndrome respiratória aguda grave, né, o que ela significa, né, e como ela se mostra. Então, essa é uma imagem de um paciente de 40 anos que mostra as múltiplas áreas de consolidação em ambos os pulmões, vejam, 15 dias após o início do quadro sintomatológico. Então, isso aqui, ele ocupa os 2 pulmões do ápice até a base. Ele tem uma distribuição em ambos os pulmões, com essas imagens imensas, né, são diferentes cortes de consolidação, que leva, então, e justifica vocês poderem imaginar a saturação de oxigênio baixa e a imensa falta de ar. Esses pacientes, em sua maioria, necessitam, muitas vezes, de intubação orotraqueal, com ventilação mecânica, suporte de ventilação mecânica, para poder sobreviver a esse tempo de doença. Essa é uma outra imagem de um paciente de 53 anos, que também mostra essa opacificação bilateral, né? São opacidades chamadas em vidro fosco, que a gente apresenta em vários locais dos pulmões, né? E ele começou com essas áreas aqui, 8 dias após o início dos sintomas. Essa é uma evolução de um paciente no dia 7, já havia, então, um raio-x de tórax, já havia, então, um infiltrado bilateral, né, com áreas já começando de consolidação pulmonar ao raio-x,
Aqui no 9º dia, após o início dos sintomas, já com essas áreas também de consolidação e vidro fosco, e aqui um outro corte do 9º dia também, e mostrando essas áreas já de maior consolidação. Esse é o mesmo paciente que vocês viram, e a resolução do caso ao longo do dia, né? E aqui é o dia, essa última tomografia, são 31 dias após o início do caso, com a resolução completa do quadro clínico, né, do quadro pulmonar desse paciente. Mais recentemente, tem sido reportado uma síndrome que a gente chama síndrome inflamatória multissistêmica, que acontece em crianças e adolescentes associados à infecção por Covid. E essa síndrome se caracteriza por 6 critérios. Então, é uma doença grave que leva o paciente à internação. A idade, em geral, é menor do que 21 anos, mas nós já vimos pacientes adultos jovens, acima de 21 anos, com essa síndrome, uma febre a mais de 24 horas, alterações laboratoriais compatíveis com inflamação, então aumento da velocidade de hemossedimentação, leucocitose, aumento do PCR, envolve múltiplos órgãos, coração, fígado, pulmões, e tem uma infecção respiratória grave por SARS-CoV-2, diagnosticado, então, por método molecular ou imunológico dessa pessoa. Essa síndrome, ela foi descrita mais recentemente, essa publicação é de julho, né, para chamar a atenção desse quadro, que não era, então, visto anteriormente, mas uma síndrome inflamatória de múltiplos órgãos, multissistêmica. Então, vejam que esse gráfico temporal, aqui é a porcentagem em amarelo, e essa área, né, em amarelo é a porcentagem de crianças, né, pessoas menores de 21 anos que testaram positivos para SARS-CoV-2. E veja que o aumento, essas barras marrons, são o número de casos, né, de crianças que apresentaram, ou adolescentes, esta síndrome. Houve uma coincidência, então, da ocorrência do SARS-CoV-2 com a apresentação dessa síndrome, e acredita-se que a síndrome, então, ela é desencadeada pela infecção do coronavírus. Essa aqui aqui é mais as características, eu vou pular para cá, mostrando esse estudo que é sobre a questão de mulheres, né, que são admitidas para darem à luz, grávidas que vão dar à luz. Vejam que esse estudo, ele testou as pacientes que chegavam na maternidade para dar à luz. Vejam que interessante, 13,5% que foi positivas para SARS-CoV-2 eram assintomáticas, não tinham nenhum sintomas. Apenas 1,9% eram positivas e sintomáticas. 85% eram negativas. Então, a gente percebeu isso também nos nossos estudos aqui, que a maioria das mulheres que vieram dar à luz, elas eram negativas, foram poucos os casos que ocorreram de casos graves em grávida, e, em geral, são quadros muito benignos, felizmente. Queria passar agora para um outro tópico, que é o tópico da transmissão intra-hospitalar do COVID. Então, eu vou começar falando sobre isso, ilustrando um dos primeiros estudos de chineses, né, que mostraram a transmissão intra-hospitalar, um grande problema para o COVID. Então, esse estudo, veja, é de fevereiro de 2020, foi feito, então, durante o mês de janeiro, com 138 pacientes hospitalizados por COVID e confirmados com PCR. O que eu quero mostrar e ilustrar?
Esse estudo vem a reforçar que o início dos sintomas até a dispneia teve uma mediana, já comentei com vocês antes, de 5 dias, né, até a internação de 7, e até a SARA, até a síndrome respiratória aguda grave, 8 dias. Esses pacientes apresentavam comorbidades. Isso é interessante, que eu queria mostrar para vocês, quando eu falei que, dependendo da morbidade, maior era o risco de doença. Então, metade dos pacientes que internaram, que foram hospitalizados, e esses dados se repetem ao longo do tempo, eles tinham hipertensão arterial, 10% eram diabéticos, 15% tinham doenças cardiovasculares e malignidades. Então, essas doenças de base associadas à obesidade são as principais doenças de base que facilitam, que predispõem o paciente que adquire coronavírus a desenvolverem formas graves da doença. E os sinais e sintomas são os mesmos que a gente já colocou. Internaram na UTI 26% desses pacientes. Vejam que a idade média dos pacientes que internaram na UTI foi 66 anos, versus 51 anos dos pacientes que internaram nas enfermarias. Então, pessoas com mais de 60 anos têm maior probabilidade de adoecerem da doença e de serem hospitalizadas nas UTIs e de morrer. Então, esse é um quadro também bastante grave, de um paciente de 52 anos, e vejam que as imagens são muito parecidas, né? De todas que eu mostrei para você, esse também é a imagem típica. Hoje, se nós olharmos essa imagem, nós vamos dizer que é coronavírus, até que prove o contrário. Aqui também. E veja que coisa interessante, desses 138 pacientes, 54 deles, ou seja, 41% desses pacientes, eles sabem onde eles adquiriram infecção? No próprio hospital. Então, 17 pacientes estavam internados por outras causas e adoeceram de coronavírus por transmissão intra-hospitalar. E desses 138, 40 deles eram profissionais da saúde. 4,3 morreram. Mostrando aqui que a vinda do paciente com coronavírus para o hospital, ele põe em risco os pacientes internados por outras causas e põe em risco os profissionais de saúde. Então, aqui é o nosso... por esse motivo, nós introduzimos aqui no hospital, de clínicas, um plano de testagem. Isso foi feito para toda a área da saúde, juntamente com o SECOM, com o CAISM, com as outras áreas da saúde. Então, foi feito, então, um plano de testagem para o Hospital das Clínicas, para pacientes e profissionais da saúde. E nós fizemos esse plano de testagem baseado no que nós chamamos de busca do contato. Então, é muito importante que vocês façam essa busca de contato, essa busca do contato com a pessoa, né, com o paciente que testou positivo, ela pode ser feita através de um aplicativo de celular ou um outro recurso, pode ser por telefone, né, para identificar o doente, ele identificar os seus contatos. E os contatos, eles têm que ser notificados rapidamente e encaminhados para testagem, né? E a partir daqui também, os contatos devem monitorar os seus sintomas e sinais de doença. Manter o distanciamento social, que tanto faz para contato como para não contato. A gente deve manter o distanciamento. E o profissional de saúde deve ser detectado, e se tiver doente, mesmo com detecção negativa, qualquer profissional de saúde com sintoma respiratório ou aluno de graduação, ele tem que ser afastado
até que seja realizado o PCR e ele sare dessa infecção respiratória, mesmo não sendo Covid. Então, o que nós chamamos isso são as investigações para, tudo isso é para evitar o cluster. Clusters são surtos, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é interromper que um caso se torne 10, 15 ou 20 casos. E que a gente não tenha esses surtos em diferentes áreas, seja das escolas, da classe de aula, dos laboratórios, do hospital, né? Onde tem aglomeração, nós podemos ter surto. E isso foi interessante, que quando um dos primeiros modelos a testar essa metodologia foi, vocês devem ter lembrado, que tinha um navio, né, que estava ancorado na costa do Japão, na cidade de Hokkaido, e eles tinham nesse navio 3.700 tripulantes e pessoas dentro desse navio, e 712 foram positivos, com 7 óbitos. E esse modelo chama-se testar, rastrear e tratar, né? Então, isso faz com que essa metodologia o Japão fez em todo o país. Ele testava, sintomatologia afastava e rastreava os contatos. E formaram equipes de rastreamento rápido para que minimizasse a epidemia. E eles conseguiram sucesso com esse modelo no Japão. Eu citei como exemplo esse modelo. O nosso objetivo aqui do nosso projeto foi a detecção precoce de pacientes e profissionais da saúde. Na ocasião, os alunos ainda não haviam retornado às suas atividades presenciais, não por SARS-CoV-2, sintomáticos ou assintomáticos, visando a redução da transmissão intra-hospitalar de SARS-CoV-2 e a promoção da saúde de toda a comunidade. Além da detecção de SARS-CoV-2 através do suave de nasofaringe, foi feito também, na ocasião, a determinação de soroprevalência para esses profissionais. Então, a gente quis, né, e conseguiu conter a disseminação entre paciente a paciente, paciente profissional da saúde e profissional de saúde, profissional de saúde. Então, nós tivemos o seguinte plano: a gente testou o que nós chamamos de COVID, que ainda está implantado. Então, todos os pacientes internados, tá, que internaram não COVID, ou os pacientes dialíticos faziam o PCR, fazem, né, ainda o PCR por coleta semanal. Então, semanalmente, geralmente são as quartas-feiras, todos os pacientes internados, não COVID e dialíticos, coletam um suave semanal. Ainda assim, nós temos a realização de COVID, que é a coleta do RT-PCR de todos os pacientes que internam com suspeita de COVID, todos, né? Então, nós temos essas duas siglas, a sigla COVID, a sigla COVID, para a vigilância dos pacientes, aqui, no caso, pacientes. E os profissionais de saúde, nós fizemos da seguinte forma: a partir, então, da identificação de um paciente positivo ou um profissional de saúde positivo, todos os profissionais de saúde são testados por RT-PCR. Todos estavam ali. Quem eram eles? Eram os enfermeiros que estavam atendendo na área, eram os médicos, era o pessoal da limpeza, a fisioterapia, a nutrição, os administrativos, enfim, todos os contatos que estavam com esses dois, ou o paciente positivo, ou o profissional de saúde positivo, que testou positivo e ninguém sabia que eles eram positivos. Com isso, a gente conseguiu fazer com que
os surtos intra-hospitalar, a redução da transmissão entre paciente para paciente, paciente, profissional de saúde, paciente, foi reduzida praticamente a zero. E o teste sorológico, né? Como é que a gente usa o teste sorológico? Aqui no HC. Bom, a gente utiliza e solicita somente nessas situações que estão aqui reportadas. Situações em que existe uma forte suspeita clínica de COVID e o PCR é indetectável. Para levantamento soroepidemiológico e são úteis para detectar anticorpo após 15 dias, vejam bem, não adianta solicitar antes de 15 dias do início dos sintomas. Outras indicações serão para avaliar a resposta imune do paciente após a infecção, lembrando que a positividade dos testes vai depender do tempo que ocorreu essa infecção. Ok? Então, como é a interpretação dessas sorologias? Então, vamos começar aqui. Sorologia que é feita normalmente é IgG e IgM, ok? Então, nós temos a primeira sorologia, o primeiro tempo do teste, é IgG e IgM junto. Então, se vier IgG e IgM negativo, a sorologia de IgM vai ser negativo, isso significa que o profissional de saúde, o paciente ou a pessoa não é imune, portanto, tem que continuar atendendo às orientações de precaução. Vão haver casos em que ele vai ser positivo, a sorologia IgG mais IgM, no entanto, o IgM vai ser negativo. E o que significa isso? O profissional de saúde pode ter tido uma infecção recente ou um falso positivo. Sempre vai continuar atento às orientações e precauções. Se ambos forem positivos, positivo aqui, isso significa que o paciente é imune, ok? A pessoa é imune, pode trabalhar em unidades com COVID e atender pacientes com COVID com maior segurança. Então, esse é o nosso plano. Se vocês quiserem ler o que eu estou colocando para vocês na aula, ele está disponível no site do Hospital de Clínicas. É só acessar o site que vocês vão encontrar esse plano de testagem para vocês poderem ler e se inteirar. Ele está bastante detalhado, eu recomendo a leitura. Então, aqui eu já falei da transmissão, como ela ocorre, lembrando que a transmissão aqui, só por sintomas respiratórios, ela é ineficaz. Então, eu preciso fazer a triagem dos sintomas e tenho que fazer também o PCR. Só sintomas é ineficaz, principalmente para a transmissão hospitalar ou a transmissão dentro de casa. Porque nesse contexto tão pandêmico que nós vivemos ainda, é difícil você caracterizar que existem unidades do hospital que sejam sem COVID, né, COVID-free. E o controle da transmissão hospitalar vai depender da busca ativa de pacientes e profissionais da área da saúde infectados. Então, nós temos que manter o uso de equipamento de proteção, né, e fazer o controle da transmissão que nós continuamos fazendo até hoje. Muito obrigada e espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula.